Oi, pessoal. A gente está aqui para a nossa última conversa. Hoje a gente vai falar sobre o futuro do trabalho, fechando com chave de ouro, com a Bárbara Soalheiro e o Túlio Custódio. Queria que vocês começassem se apresentando, falando um pouquinho de vocês, pessoal e profissionalmente, a trajetória de vocês. Tu pode começar. Tá bom. Olá, tudo bom, pessoal? Meu nome é Túlio Custódio, eu sou sociólogo e sócio e curador de conhecimento na Inexplorato, uma empresa de curadoria de conhecimento. Rapidamente, né, o que a gente faz é basicamente ser uma ponte entre as pessoas e as empresas e o conhecimento que é relevante para elas. Além disso, enquanto sociólogo, eu, no meu doutorado, tenho pesquisado sobre freelancers, tentando entender um pouco as conformações atuais do trabalho, os problemas em relação a isso e as possibilidades também em relação a isso. É isso. Que alegria estar aqui com vocês dois. Túlio, Denise. Eu sou a Bárbara, eu sou fundadora da Mesa. A Mesa é um método de trabalho, né? A gente resolve problemas complexos, formando um time que tenha 100% conhecimento, 100% das habilidades que a gente precisa, em 5 dias, né? Reúne esse time para trabalhar por 5 dias e resolve alguma questão em 5 dias. E, bom, eu sou jornalista de formação, é engraçado porque a princípio pode não parecer, mas a Mesa tem muito de jornalismo, uma coisa que eu só fui entendendo com o passar do tempo, assim. Acho que se eu não fosse jornalista, eu jamais teria criado essa empresa. E tem uma coisa interessante desse, né, assim, que a Mesa é essa plataforma que pessoas muito diferentes trabalham, formam grupos temporários, né? Então, nesse sentido, esbarra aqui com muitas das coisas que vocês têm conversado no curso. Massa. Então, para começar a nossa conversa, eu queria saber qual que é a opinião de vocês, assim, olhando a nossa trajetória social, formatos de trabalho e tudo que está acontecendo nesse contexto que a gente está vivendo, o que vocês percebem que já está acontecendo de mudança e a gente está caminhando para um lugar novo? Com você, Túlio, você é o sociólogo, assim, eu quero aprender essa com você. E realmente, eu não sabia que o seu doutorado era em freelance, estou muito, assim, feliz que eu vou aprender com você. Então, quero te ouvir. Assim, tá bom. Bom, vamos lá. Eu acho assim, em termos de processo, em termos do que está acontecendo, o mercado de trabalho ele vem sofrendo mudanças grotescas, né, abissais, né, nos últimos, podemos dizer, 50 anos, mais ou menos. Né? O que a gente tem acompanhado é uma mudança no que a gente chama lá na sociologia de metabolismo das formas de trabalho. Né? E é importante falar em metabolismo porque metabolismo é sobre matéria. Né? Na verdade, há duas mudanças principais. Há uma metamorfose, que é a mudança da forma, e ao metabolismo, que é a mudança da matéria. E essas duas coisas são importantes. Por quê? A metamorfose, óbvio, as formas de trabalhar ou as formas de exercer o trabalho mudaram muito, porque nos últimos 40, 50 anos, ganhou-se muita importância o setor chamado setor de serviços, os trabalhos que são chamados de trabalhos imateriais, que é basicamente aquele trabalho que não produz formas concretas, né? Não é o trabalho vinculado à indústria, não é um trabalho vinculado à agricultura, e são trabalhos que envolvem comunicação, envolvem artes, envolvem mídia, envolvem uma série de negócios, inteligência, etc. e tal, e que tem regido boa parte das nossas economias, a pensar, por exemplo, na realidade brasileira, que a gente tem boa parte do nosso PIB atrelado ao setor de serviços, né, ao setor de negócios, e que tem regido um pouco, né, as formas do jeito da gente trabalhar. Mas também tem mudado a matéria. Né? Quando a gente fala de trabalho, a gente tem muito a memória do século XX, que não é nem tão brasileira, né, mas acaba inundando as nossas imaginações, etc., que é aquela história do estado de bem-estar social, né, da lógica da indústria, da lógica lembra da família dinossauro, né, aquela constituição do pai, da mãe, a mãe dona de casa, as crianças estudando, o pai que trabalha na indústria, volta para casa à noite, Homer Simpson, enfim, esse imaginário, e esse imaginário está atrelado a uma visão de trabalho que é do emprego estável, regido por direitos trabalhistas, uma certa identidade social que é marcada pelo trabalho. Basta a gente olhar, por exemplo, não só a ideia do operário, mas um exemplo que eu gosto de usar, né, as colônias de férias, né? Colônias de férias do sindicato de não sei o quê,
colônias de férias dos trabalhadores da indústria XYZ. Tudo isso compõe uma identidade, e as pessoas se identificavam, criavam uma noção de si a partir da lógica do trabalho. Isso mudou, né? A partir do momento que o trabalho ele começa a assumir formas mais flexibilizadas, onde contratos passam a ser mais temporários, onde dentro da própria lógica de trabalho com serviços, né, você começa a exercer uma coisa aqui e depois você vai fazer outro trabalho, ou seja, você não necessariamente mais é atrelado pela vida toda a um emprego específico, a uma atuação específica, isso começa a mudar. E aí a nossa percepção e a nossa forma de se relacionar com o trabalho também começa a mudar, né? O trabalho não é mais aquela coisa que você diz, eu sou tal coisa, né? Você fala, eu faço tal coisa, né? Eu estou exercendo tal coisa. Mas isso não significa que amanhã você não possa fazer outra coisa, ou não significa que aquilo realmente diz quem você é. E isso mexe, né, para não também falar demais, isso mexe inclusive com a nossa visão de trajetória de vida, né? Dentro da lógica do estado de bem-estar social, da indústria ou do trabalho estável, a gente tem uma lógica muito fechadinha, né, de formação educacional, eu for formado para trabalhar, vou trabalhar a minha vida inteira e depois vou aposentar, né? Isso também se desbota, isso também se reconfigura. Então, não necessariamente o que você vai formar é o que você vai trabalhar, e o fato de você se formar não significa que você não vai continuar estudando, né? Então, é um processo contínuo de aprendizado, de desenvolvimento e de formação que tem a ver com essas mudanças do trabalho. Acho que para começar seria Legal demais, né? Adorei. introdução. Metabolismo e metamorfose, adorei. E é interessante, né? Pegando o gancho, quando o Túlio fala, isso desconfigura, inclusive, essa ideia de que a gente não vai continuar aprendendo, né? Continuar estudando. Porque a mesa, ela nasce, né? Assim, a semente da mesa é esse lugar onde, quando você já é um profissional que tem uma trajetória, assim, alguns anos de experiência, a gente não tinha, assim, como que você continua aprendendo? E num mundo que vai mudando tanto e cada vez mais rápido, que, de fato, as fórmulas que você tinha aprendido há 5 anos não servem mais, não servem, é outra configuração. Então a mesa nasce para ser uma resposta aí, que é assim, qual o melhor jeito de se aprender num determinado momento de mundo e da sua vida? E as primeiras mesas, né, o que a gente falava é, você ouve uma pessoa falar no TED, por exemplo, e se inspira muito, mas aprender mesmo é só se você trabalhar com essa pessoa, se você vê ela construindo uma coisa, você vê como ela toma decisão, como ela resolve problema inesperado, que sempre aparece. Então, a mesa nasce dessa ideia. Você pega uma pessoa que é excelente em uma certa coisa, as pessoas pagam para trabalhar com aquela pessoa. E com o tempo a gente foi entendendo que era muito interessante mesmo como formato, e a gente começou a deixar empresas trazerem problemas para a gente. E aí também tem uma outra coisa que até né, assim, aqui eu que vejo mais assim da linha de frente de testando, né? A gente está testando um modelo. O que eu comecei a perceber, e é um discurso que eu falo muito, é que com as empresas, é assim, quando eu estava na faculdade, os maiores talentos da faculdade, eles queriam trabalhar numa empresa. Era parte ainda, eu ainda sou de uma geração, eu vou fazer 40, eu ainda sou de uma geração para quem isso tinha muito valor. Ter um crachá, ter um cargo, assim, para os meus pais isso tinha muito valor e né, assim, ainda passava para mim, né? Portanto, para mim. Então, meu primeiro emprego foi na Editora Abril e essa coisa, e virar, né, diretora de redação, e, né, tal, emprego. Tipo, eu sou... E isso rompeu realmente, é isso que o Túlio, né, tá ali estudando, porque assim, de repente, e hoje eu falo muito isso, você vai nas universidades, os maiores talentos, eles não têm mais, assim, não é mais, claro, ainda vai ter gente, porque tem uma história de vida, mas assim, no geral, não é mais essa coisa, eu quero ter um emprego, eu quero ter meu negócio, assim, eu quero fazer isso e também isso, eu quero ter um emprego, mas eu também quero ter uma fábrica de pão, que não é um negócio marginal, que eu faço pão no sábado. Não, assim, eu faço curso de pão. Então, a gente foi percebendo que essa necessidade da exclusividade que as indústrias demandavam atrapalhavam, né? Então, essa é uma coisa que eu falo, atrapalha a qualidade do profissional com quem a indústria trabalha. Se ela falar, eu só vou trabalhar com quem quer me dar exclusividade, ela está perdendo a chance de trabalhar. Né, assim, em algumas organizações, você fazer um doutorado quando você é sócio de uma empresa, era impensável, entendeu? Assim, era impensável, mas o Túlio, a chance dele querer continuar fazendo esse explorato é maior se ele também pode fazer o doutorado. Então,
Isso é um lugar onde a gente quase incentiva mesmo na mesa, que seja um pouco mais aberto, que haja essa abertura. Acho muito interessante essa coisa que você falou, assim, essa mudança, né, do crachá e tudo mais. É muito verdade. E eu, quando eu estava recebendo os textos de perfil das pessoas para colocar no site e tal, teve uma hora que eu sentei para escrever o meu também, né? E aí foi um momento assim, tipo, o que é realmente relevante e legal falar para as pessoas? Será que são as empresas que eu trabalhei? Será que são os projetos que eu já fiz? Ou é, tipo, nada disso, né? Será que é mais legal falar que eu estudo astrologia ou falar que eu já trabalhei na Flag? Tipo, é um lugar, assim, muito de... as coisas que realmente são relevantes e mostram quem você é de verdade também estão mudando, né? Isso está se revertendo um pouco. E o que vocês acham que, olhando o que já mudou e o que precisa ainda mudar, o que vocês acham, assim, dessa... O que ainda está num lugar de... A gente ainda precisa olhar para isso aqui. Bom, como sociólogo, eu não posso, e curador de conhecimento, eu não posso fazer a parte do chato, né, da história, mas eu acho que é onde, né, onde estão os problemas e que vale a pena a gente olhar com carinho, porque é onde estão exatamente as falhas, né, ou a fragilidade do que a gente tem. Infelizmente, esse processo de flexibilização do trabalho, né, e a criação de outras formas de trabalhar, ou até digamos, uma recalchutagem de formas que já eram antigas, né, como o trabalhador por conta própria, por exemplo, que já existia, né, no contexto do Brasil, inclusive, isso há muitos e muitos décadas e séculos, né, a gente tem um processo de aumento que a gente chama da precarização do trabalho, né, o que significa que as pessoas elas estão cada vez mais trabalhando mais, recebendo menos e tendo menos condição de reproduzir a sua vida da maneira digna, como toda pessoa deveria ter. Eu acho que isso é um lugar onde a gente tem que olhar com carinho e com cuidado, né? O que a gente tem visto é cada vez mais as pessoas exercendo trabalhos que não necessariamente são gratificantes em relação às expectativas que elas tinham e têm, em relação à liberdade e ao que a flexibilidade pode trazer para elas. E, ao mesmo tempo que elas estão trabalhando muito, elas não estão tendo condições de cobrir coisas básicas da vida delas, né? Desde um aluguel, a conta de, né, água, luz, a comer, a se divertir, afinal, diversão, lazer também faz parte, né, constituinte importante. Uma bomba que está estourando no mundo, no Brasil um pouco menos, né, a questão do plano de saúde, né? O fato das pessoas hoje não terem acesso, justamente porque aqueles empregos estáveis que tinham toda uma cobertura de direitos e seguros, eles começam a se esgotar, então essas pessoas também não estão tendo condições de cobrir. Então, eu acho que o elo aí mais frágil que nós temos nessas relações de trabalho hoje, principalmente para esses trabalhos autônomos, os informais, ou mesmo até os microempreendedores, né, quando a gente olha na relação do Brasil Mês, etc., é essa fragilidade em relação a acessos, né, a esse aumento da precarização do trabalho. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que olhar com mais carinho, com mais cuidado, e não só por uma questão de arco-íris e abraçar árvores, mas porque saiu até um dado hoje, né, sobre isso. Quando você olha o mercado de trabalho, quem leva o mercado de trabalho nas costas são os pequenos empreendedores e são esses trabalhadores autônomos, né? Não são as grandes empresas, não é a grande indústria, né? Então, se essas pessoas estão desassistidas, como um dado que saiu hoje a gente está gravando aqui no final do mês, tá, pessoal? Final de junho. Saiu um dado falando que mais da metade dos microempreendedores do Brasil estão recebendo quase menos de um salário mínimo, né? Olha, esse dado é muito forte, porque a maior parte deles, antes da pandemia, recebia mais do que um salário mínimo, na verdade, mais do que 2 ou 3. E agora eles estão recebendo menos, ou seja, eles estão se sentindo desamparados, né? E aí não é só a crise que traz isso, mas essa falta de olhar, ou essa falta de cuidado com um grande setor da sociedade que acaba levando a economia, não digo nas costas, mas é um setor que é bastante importante Mas para é a nossa quase nas economia. costas mesmo, né? Assim, a gente fez uma mesa há um tempo, cara, que era parte de um quadro do Caldeirão do Hulk. Então, era um empreendedor brasileiro que é assim, o dono de um restaurante de Taubaté. E assim, é muito. Porque ele é o Brasil, Xandão, personagem maravilhoso, aquela turma ali para achar personagem. Assim, ele é o Brasil, assim. Cara, quando você olha, um bocado da mesa foi olhar como ele gere o negócio dele. E assim,
assim, não tem essa lógica, assim, não tem uma preparação. As pessoas, né, o Brasil esse é o Brasil, um cara que pela sobrevivência não é um empreendedor da escolha, né, é um empreendedor da sobrevivência. E isso é interessante, porque às vezes parece muito distante, mas a real é que é muito perto também, me parece, da turma que fala, cara, eu não quero ter um emprego fixo, eu sou designer, eu não quero ter um emprego fixo, eu vou ser freela. Então, você navega por um tempo, a lógica ali é muito parecida, você navega por um tempo onde está tudo bem, está entrando trabalho, e aí você está ganhando, e você vai fazendo as suas contas, mas você não faz um planejamento, você não tem uma estrutura que te ajude a fazer um planejamento, a você entender de fato o que é se preparar, né? Assim, o que é. A gente viu muita gente agora, assim, que, por exemplo, se a gente para de fazer mesa na pandemia, porque não faz presencial, a gente, assim, tira a renda de gente que depende dessa renda também. Tem gente, né, assim, na nossa rede de gente que sempre faz mesa. E é um pouco assustador, assim, quando eu mesma, quando me bato nessa realidade. E aí vejo mesmo a importância, né, dessa fala, Túlio, porque existe uma coisa de uma preparação mesmo, né? Assim, que a gente deveria estar fazendo para isso ser uma escolha, para de fato ser uma escolha, né? Porque pode haver vantagens, e eu poderia ficar aqui falando das vantagens que há no momento em que há escolha, né? No momento que há escolha, você pode falar, cara, eu quero pagar o meu seguro de saúde eu mesmo, que eu vou escolher, eu não vou pagar o que a empresa me obriga, eu que já tive um emprego fixo, né, de um lugar, mas a gente está falando de um lugar em que eu estou escolhendo, que eu estou informada, em que, na verdade, a coisa do plano de saúde ninguém está escolhendo, porque é uma aberração tão grande do outro lado que os caras fazem, de você só poder ter plano de saúde se você for embarcado num coletivo, enfim. Então, eu concordo, assim, acho que tem um lugar onde a gente precisa ficar atento, inclusive nessa vida de freela do mercado criativo, que às vezes parece passar longe disso, mas não é, entendeu? Assim, se você não entende, né, assim, é isso, você tem que criar uma... Você vai ficar doente um dia, você vai ter um filho e querer ficar 6 meses de licença maternidade, amamentando, sabe? Assim, então, acho que tem mesmo, assim, é preciso haver uma profissionalização, inclusive nesse formato, assim, que tem mais flexibilidade. Eu concordo, assim, de ver na linha de frente, assim, que flexibilidade não deveria ser o sinônimo de informalidade. E de fato é um Brasil imenso, o microempreendedor brasileiro, como o Xandão. Imenso, assim, né, assim, eu nem sei nos números, mas agora que o Túlio falou, né, assim, um pedaço grande do PIB, se você for olhar, cara, é um cara que tem um restaurante, que tem uma portinha aberta, que tem... e é isso, hoje é muito informal, E aí eu pego isso mesmo para falar para os freelas, assim, essa audiência, né, que é um pouco mais próxima de você, assim, essa galera precisa entender que não deveria significar informalidade, porque senão é muito difícil você fazer escolhas. Senão você está sempre a mercê, entendeu? Uma coisa, sem dúvida. Até que eu estava comentando com o Túlio antes de começar a gravar, que é essa proximidade do mundo do empreendedor e do freela. Na verdade, é quase a mesma coisa, só muda talvez pequenos detalhes e uma terminologia, talvez, para o empreendedor que traz um certo impacto, que as pessoas têm um pouco de medo, assim, falar, empreendedor parece que é um negócio muito grande, que você vai ter que lidar com muito mais coisa do que um freela. Mas a real é que é quase a mesma coisa, assim, talvez, sim, você sendo empreendedor, você tenha que pagar funcionários, é uma coisa talvez um pouquinho mais complexa, mas muitas coisas são muito comuns, né, dos dois universos e, querendo ou não, o brasileiro, é empreendedor de natureza, né, então isso é algo já muito nato da nossa cultura. Queria que vocês falassem um pouco... Mas não sei, por exemplo, nesse ponto, assim, eu penso, cara, a gente não é empreendedor por natureza, a gente assim, vai fazendo por natureza, entendeu? A gente Porque, cara, não tem recurso, onde falta recurso e estrutura, ou você fica parado ou você faz, então a gente é bom disso, mas talvez até, eu nunca tinha pensado nisso até essa conversa, mas talvez fosse, assim, os freelas deveriam começar a pensar em si mesmo como empreendedores, não só se você está contratando alguém, mas nesse sentido da estrutura, assim, de você... Não, é uma ilusão que existe sem a estrutura, entendeu? Que você pode prescindir dessa conversa, inclusive, né, que o Túlio olha de um jeito muito mais, assim, grande, né? Porque lá na sociologia você está olhando como isso é formador e tudo mais.
Eu acho que se a gente não começa a olhar que precisa mesmo levar a sério, precisa tratar como empreendedor, precisa falar, eu vou trabalhar só essas horas, e essas horas aqui é desse jeito, ou assim, meu combinado pode ser tantas horas, mas então é esse, eu ganho em cima deste ganho. Entendeu? Se você não começa a trazer você fica refém, entendeu? De alguém que tem uma estrutura, entendeu? De alguém que está desenhando, porque alguém está desenhando, entendeu? Um país onde a gente tem que, tipo, sabe assim, onde ninguém, a estrada não está feita, porque tem umas 5 canos de dinheiro, sabe assim, está desenhado. Então, eu acho que talvez seja o convite de ser mais olhar para essa coisa assim, sejamos mais empreendedores, mas de verdade, assim, sejamos mais atentos à engenharia da coisa, sabe? Uhum. Não, com certeza. Estava aqui pensando, inclusive, numa discussão que acho que cada vez mais ela vai ganhar atração, que é uma discussão que a gente fazia alguns anos atrás, que era da diferença, né? Acho que a Bárbara até já puxou essa corda, do empreendedorismo de oportunidade versus empreendedorismo de necessidade, né? E como, de alguma maneira, na verdade, o problema dessa discussão não era tanto identificar o que significava uma coisa e o que significava outra, mas uma certa moralização que aconteceu nessa discussão, né? Uma moralização no sentido de que o empreendedor por oportunidade é uma pessoa legal, é inteligente, é planejado, e o empreendedor por necessidade é um perdido, um coitado, um necessitado. E quando a gente fala de um sistema como o nosso, né, um sistema onde nós basicamente vendemos trabalho para viver, né, ganhamos dinheiro para reproduzir nossas condições de vida, todo mundo trabalha por necessidade. Desde aquele grande empresário que, de alguma forma, a necessidade dele é acumular dinheiro e patrimônio, até um trabalhador informal que está vendendo almoço para poder jantar, né? Em graus de diferença, necessidades e obviamente, dominação, etc. e tal, a gente tem que entender que a necessidade não é... entender a necessidade não de maneira moralizada, né? De que você precisa ou precisa menos, etc. e tal. Eu falo isso porque, para pensar a questão do freelancer, para pensar a pessoa que está trabalhando numa perspectiva mais flexibilizada e para que ela entenda que, como a Bárbara já levantou a bola também, né, que é preciso profissionalizar, inclusive vocês estão aqui no curso justamente para fazer isso, entender quais são os parâmetros dessa necessidade. Não é tirar a necessidade de campo, mas é puxá-la para o campo e entender o que é importante, o que é necessário, o que eu preciso para reproduzir as minhas condições de vida, onde preciso morar, que tipo de coisas preciso ter, que tipo de contas eu preciso acertar, qual é a minha visão de curto, médio e longo prazo. Porque, no fundo, uma das coisas que a flexibilização faz, né, tem aquela velha máxima popular, né, não confunda liberdade com libertinagem, mas é trazer a responsabilidade para as pessoas. Há uma questão crítica em relação a isso, né, essa transferência de responsabilidade que, de alguma forma, as grandes empresas fazem para as pequenas empresas e para as pessoas, mas, no fundo, é isso que temos, né, e as pessoas precisam também aprender a lidar com isso, né, o que significa essa transferência de responsabilidade, o que significa você agora, de alguma maneira, ser responsável pelo seu planejamento em relação a curto, médio e longo prazo, né? Como você está agora, como você pode estar amanhã e como você deseja estar depois de amanhã, né? Acho que esse é um ponto que, enfim, eu só estava pensando, eu queria adicionar, que eu acho que valia a pena remarcar isso. Agora, pensando assim, né, em tudo que a gente falou, sem dúvida existe uma necessidade muito grande de estruturar, de, enfim, fazer as coisas ficarem um pouco mais legalizadas, não sei se é isso, mas assim, né, um pouco mais regulamentadas. Só que isso não é algo que vai acontecer de um dia para o outro, não sei o que precisa fazer para isso acontecer, mas pensando assim, nos freelancers, nas pessoas que já estão nessa situação, o que vocês acham que a gente pode fazer para isso acontecer? Eu tenho algumas pistas. Eu acho que existem velhos caminhos que podem ser reinventados e existem novos caminhos que a gente ainda não inventou, né? Velhos caminhos que podem ser reinventados, desculpa. Gente, só um segundo que tem alguém tocando a minha campainha. Tá bom. Voltando, que eu estava falando, de velhos caminhos que podem ser ressignificados ou novos caminhos que ainda estão para ser criados.
Eu gosto de falar dos velhos caminhos que precisam ser ressignificados, porque ele envolve algumas palavras que hoje em dia são vistas como palavras feias ou geram estranhamento, e duas delas é regulamentação e sindicato, né? E que as pessoas ficam assim, porque tem toda uma memória histórica recente de como esses caminhos acabaram sendo deturpações daquela sociedade antiga que nós tínhamos, né? E que hoje não existe mais. Mas tem algumas coisas lá que a gente poderia ter uma expressão que vem do alemão, é um pouco difícil, mas eu acho que ela é muito boa para pensar nesse momento, que é o Aufheben, que é a ideia de superar mantendo. Você supera uma condição, mas você a supera mantendo as coisas que valiam a pena daquela condição anterior, né? A gente, de alguma forma, precisa... A tradução que fizeram para o português, ela também é meio... Há uma grande discussão tal, mas a ideia é da supra-assunção. Mas isso aí é um detalhe. O que importa é, como é que a gente pode superar aquela condição que não funcionava mais, mas mantendo as condições ou coisas boas que tinham naquela condição? Que era a ideia da proteção, que era a ideia da identidade, a ideia de um senso de solidariedade, de coletivo, mas numa nova postura. A minha aposta para isso não é criar novos sindicatos, mas é uma ideia de politização, né? As pessoas precisam politizar mais as suas relações de trabalho. E politizar relações de trabalho não significa levantar bandeira, não significa criar falsos espantalhos em relação a partido, a áreas, a doutrinas políticas, etc. e tal. Mas é entender onde aquela relação de trabalho se insere, não só no contexto do seu trabalho, mas no contexto da comunidade, no contexto onde ela está vivendo, né? Entender que o trabalho ele não pode ser entendido de uma maneira pontual, né? Você freelancer, vamos supor, um freelancer é designer, né? Você está freelando para uma empresa, para uma agência, ou diretamente para uma empresa, sei lá, de produtos, perfume, que seja, né? Onde o seu trabalho se insere naquela cadeia, né? Para com quem você está atendendo, que tipo de serviços fluem naquelas relações. As questões que a gente tem discutido cada vez mais, né? Sustentabilidade, meio ambiente, relações de direitos, né? Equidade racial, equidade de gênero, respeito pela diversidade sexual. Tudo isso envolve essa cadeia, né? Não são coisas separadas. Não é, vou fazer meu filho aqui, desligo o meu computador e vou militar ou vou olhar as coisas que são importantes. Não, tá tudo junto, né? E se tem uma das coisas que é positiva nesse processo de flexibilização e ampliação dessas relações, né, tanto na matéria quanto na forma de trabalho, é da gente trabalhar com coisas que façam mais sentido, né? E politizar as coisas como elas podem ser olhadas. Então, uma forma de ressignificar esses velhos arranjos, né, é olhar de uma forma mais politizada para essas relações, né? E tentar construir a partir dessa politização coisas que façam sentido. Eu acho que esse curso, para mim, é um exemplo disso, né? A partir do momento que você entende o que está acontecendo, aprende a se planejar, aprende a entender em que chão você está pisando, isso já é um caminho para você começar, não só você, né, e a fila individual que está assistindo esse curso, mas virar para o coleguinha do lado, virar para a coleguinha do lado para mim e falar assim, você já fez esse curso, você já aprendeu isso, por que você está fazendo isso? Essa relação que você está com essa empresa não é legal, o que dá para a gente fazer? Enfim, acho que... Não, eu concordo, assim, acho que é isso, né? Às vezes a gente... É legal, a combinação aqui, eu e Túlio, dá para achar que, tipo assim, a gente vem de universos, não vem porque o Túlio tá lá na linha de frente fazendo inexplorado também, mas do ponto de vista de sociologia, né, já houve um momento em que a gente separava muito isso. Não, então a pessoa que tá lá, de sociólogo, ele tá estudando, mas aqui na linha de frente, não dá, isso aqui é impossível. E eu acho, de fato, que a gente tá, inclusive, num momento fértil do mundo em que realmente as pessoas precisam se entender como esses agentes políticos mesmo. Então, assim, as aberrações de eu sou frila, mas é frila fixo. Assim, cara, não dá. Você precisa chegar e ter essa conversa com o seu empregador, entendeu? Você precisa chegar... E eu sei, talvez você perca um trabalho. Talvez, né, aquele espaço ainda não está tão longe dessa discussão, em que é muito mais difícil ter essa conversa. Mas, assim, a verdade é que precisa. A verdade, e há um terreno fértil, eu sinto, nesse momento, para falar assim, olha, isto não é frila. Assim, um frila fixo não é frila. Então, assim, né, as pessoas que começam a amadurecer, eu acho que Denise fazendo esse curso, de fato, está ajudando nesse sentido das pessoas entenderem que não significa total você tem que se submeter
a qualquer coisa. E é isso, é um trabalho que você não tem nenhuma relação, então usa isso como uma oportunidade de dizer não. Agora, sabendo que dizer não é um privilégio, porque mas ao mesmo tempo é uma das coisas também que você aprende fazendo. A verdade é que quando a gente é muito do começo da carreira, a gente tem muito medo de dizer não. E à medida que você começa, uma hora que não dá mais, né? Todos nós já deve ter tido um momento em que alguma coisa foi tão grande que a gente falou, não, cara, aqui não. E aí você vê que não era tão difícil, sabe? Assim, você vê que era um pouco mais fácil, né? De novo, considerando todos os cenários que em situações são mais difíceis, mais fáceis. Cara, eu sou mãe de 3 crianças, eu sei muito bem o que é você entender que não é mais só sua vida, entendeu? Assim, não é, essas escolhas não são exatamente mais só suas. Então, mas tem um lugar onde tem um convite aqui para praticar esse lugar onde, se você sentir, vai lá, tem essa conversa, porque, cara, freela fixo não é freela, entendeu? Assim, freela fixo tem 13º e tem férias, então talvez você vai chegar numa negociação que faça sentido para você, mas ela precisa passar pela conversa, né? Sim. Posso adicionar um pontinho mais, só para... Claro. Acho que a Bárbara falou, me acendeu, que eu acho que vale a pena. Acho que é, na verdade, a continuação do que eu estava falando, mas eu adoro ditados populares porque eles são ótimos para esclarecer, tem muita inteligência, muito conhecimento por trás disso. E tem 2 que acho que dizem a mesma coisa e acho que para freelancers vale a pena ficar na mente. O primeiro é: uma andorinha não faz verão. E o segundo é: pau que bate em Chico, bate em Francisco. O que eu quero dizer? Quando a gente fala em ressignificar e politizar, a gente fala também de vocês olharem de uma forma mais coletiva para a realidade de vocês freelancers, né? A gente vive numa sociedade, e o mercado de trabalho é um reflexo disso, onde a gente tende a cada vez mais individualizar, individualisticamente, né, quase de uma forma egoísta, as coisas que eu faço, as coisas que eu construo. E cuidado com essa armadilha, né? Porque o amiguinho que hoje está freelando fixo e está numa condição precarizada, amanhã pode ser você, né? Porque a tendência, na verdade, é a expansão de relações ruins se nada for feito, se as pessoas não falarem não, se as pessoas não conseguirem olhar para o lado e explicar para o amiguinho por que você amadorizar o seu trabalho, né? Se eu sou um designer e cobro preços inventados, tá? Se eu sou um designer e cobro 5 mil por um trabalho, por que você vira para o seu amiguinho do lado e fala, por que é ruim você cobrar 2,5 para fazer a mesma coisa, sendo que você, sei lá, tem a mesma formação, a mesma qualidade, né? Então, esse olhar mais solidário, né, é uma forma também não só de profissionalizar, né, mas de garantir que haja possibilidades para todo mundo, porque no fundo há espaço para todo mundo, há trabalho para todo mundo, desde que a gente não internalize essas lógicas predatórias de, eu vou me dar bem, você vai se dar mal, é cada um por si, enfim. E é o tipo de coisa que a gente está vendo em todos os setores, né? As pesquisas atualmente, por exemplo, que estão sendo feitas com entregadores de aplicativos mostram isso, né? Não ia ser diferente no mercado de trabalho qualificado como o dos freelas. Então, acho que isso é uma coisa que vale a pena a gente tomar cuidado. Uma andorinha não faz verão, né? Você não é especial, e pau que bate em Chico também bate em Francisco. Toma cuidado com o que estiver acontecendo no entorno, porque uma hora chega em você também. Nossa, super. E esse negócio que você falou, assim, de cada um por si, aí fica essa coisa meio de rivalidade, isso vem muito do mercado tradicional, digamos assim, né, que você sempre precisa ser melhor para conseguir mais dinheiro, para conseguir subir, e aí conseguir um trampo, um posto mais alto, né, e escalar, mas a verdade é que isso, sendo freelancer, é um pouco desnecessário, tá? Também vai ter, né, a competição, mas assim, é muito melhor a gente abrir e conversar e fazer uma coisa meio conjunta, digamos, que é mais ou menos o que eu tô tentando fazer, né? Falar, gente, olha quanto que eu ganho. Vocês não querem ganhar quanto eu ganho? Ou então, eu quero ganhar quanto aquele cara me ganha, né? Então, vamos conversar, vamos entender como que funciona isso, pra gente, todo mundo conseguir ganhar bem. E não é tipo, eu vou cobrar mais pra ser melhor que esse cara aqui e eu não quero que ele ganhe. Não, tipo, eu quero que todo mundo ganhe, porque todo mundo merece, enfim. Só um devaneio. Mas também outra coisa, puxando um pouco o que a Bá falou, que é essa coisa do freela fixo não é freela, que isso também é carregar um formato de algo de uma indústria para trazer para o freela, que também não funciona, tipo, são duas coisas diferentes, Exato. Né? Mas, assim, eu também entendo que existe a necessidade e oportunidade da gente trazer esse novo formato, que é o trabalhador independente,
mas também existem coisas que não vão ser possíveis nesse formato. Então, o cara que faz um freela fixo é porque ele precisa de um cara fixo. Então, não vai inventar que um freela vai ser fixo, porque não vai ser. Então, tipo assim, vamos admitir que a gente precisa dos dois, né? E coexistir com esses dois formatos. Mas é interessante porque é isso, né? A gente, normalmente, o cara que está lá na linha de frente fazendo convite para ser freela fixo, talvez ele também esteja lidando com uma estrutura que falou, cara, não vai contratar ninguém, e aí você sabe que tipo, você também depende. Então, nessas coisas, em geral, é isso, assim, para mim é um movimento, é uma dança mesmo, é um movimento. O convite eu acho que tem que ser para entender que você pode ter essa conversa, que você deveria ter essa conversa, nem que seja para o cara que está te contratando de freela fixo, assumir para ele mesmo, entendeu? Encarar para ele mesmo. Às vezes você vai precisar do dinheiro e não vai dizer não, mas assim, essa conversa pode existir. Pô, cara, assim, então eu acho que você deveria me pagar um mês de férias. Que tem, entendeu? Tem desdobramentos que você pode negociar. Assim, então, 3 meses é fixo, então eu acho que você deveria me pagar então um proporcional de férias. E às vezes você vai conseguir isso, porque às vezes o cara tem um impedimento em um lugar onde assim, a instituição baixou, assim, esse ano não contrata mais ninguém, acabou. E o cara que está ali com você, ele nem queria, e ele nem pensou que o justo talvez fosse. Então, de novo, é essa coisa da gente estar conversando, da Denise estar aqui dividindo, de não ter. Assim, é isso, a gente tem que tomar cuidado para a relação de poder, porque deveria ser mais balanceado. Se você é freela, então você é dono da sua própria vida. Você escolheu não entrar num contrato de trabalho onde você está jogando com as regras que uma empresa colocou. Então, você tem que, né, de novo, é um convite, mas tem que colocar esse pé, entendeu? Você tem que falar, cara, é um pouco diferente aqui, vamos conversar sobre isso? Nem sempre você vai ganhar a bola, assim, mas conversar sobre isso é uma parte, me parece, sabe? Eu recebi a visita de Samuel Guertman aqui, ó. Ah. Não, faz todo sentido. Na verdade, esse é um dos problemas que os estudos sobre trabalho vêm mostrando, né? De que quando você alia a flexibilização a um processo de assalariamento, ou seja, você mantém as pessoas numa condição parecida ou análoga à CLT, mas sem de fato estar colocando elas num regime, né, de direitos, etc. e tal, você de fato está precarizando essas pessoas, né? Porque você tira delas a possibilidade de ter os ganhos a partir dos problemas que ela tinha numa relação, que são ganhos, inclusive, conquistados historicamente, né, numa questão de politização das relações de trabalho, mas você você encaixota ela numa regulação de trabalho, onde ela tem que cumprir X horas, onde ela tem que entregar certas coisas que você poderia demandar de um empregado, né, de alguém contratado CLT, mas você está, né, pedindo isso de um freela, de uma pessoa que a priori tem um contrato de prestação de serviço com o seu trabalho, com a sua qualidade. Isso é uma questão. E aí, acho que a Bárbara também colocou uma questão que também é importante da gente desnaturalizar. Assim como a gente naturaliza a questão da competição e dessa relação de cada um por si, a gente naturaliza quase que um talento, um dom das pessoas que são empreendedoras. É como se todo empreendedor ele já nascesse sabendo, né? E não, ainda mais essa realidade que a gente está falando do Brasil, de pequenas empresas, pequenos negócios, etc. e tal. Na real, muita gente está aprendendo a tocar o negócio enquanto está tocando o negócio, né? E as pessoas estão aprendendo, inclusive, até porque isso não é discutido nas escolas, isso não é ensinado em muitos lugares, elas também estão aprendendo a gerir e determinar relações de trabalho também fazendo o negócio, né, on the go, né? Então é importante sim estabelecer essas conversas, né, criar esses canais de diálogo, não só entre outros filos, mas entre empregadores, justamente para as pessoas também entenderem, né, não ficarem só partindo de fantasias e entender o que está acontecendo com aquela pessoa, entender quais são as necessidades que ela tem, como fazer isso acontecer da melhor forma para todo mundo. É que é isso, né? Às vezes tem um lado injusto de você pedir que a pessoa que está lá, tipo assim, force essa relação, né? Force essa conversa. Mas a verdade é que quando uma pessoa tem essa conversa, ela abre um aprendizado do outro lado, né? Por exemplo, a gente na mesa tem dinâmicas de devolução para os nossos, né,
funcionários internos, dinâmicas de devolução de dinheiro, uma distribuição de lucro em real time, que é uma coisa muito atípica, difícil de reproduzir em outros lugares, inclusive, né? Tipo assim, quando você tem, né? A gente quer ser um organismo de pouca gente, então isso nos permite. Só que isso vem de conversas, de reflexões, de falar, cara, se a gente, se não é desse jeito, se a gente não acredita que deveria ser desse jeito, porque para mim esse é o ponto, assim, não é que tem um caminho só, não é que tem um caminho só. Só que tem que ser um caminho da escolha dos dois lados. E na maior parte das vezes, a gente fica sem a escolha, né? A gente deixa um lado sem a escolha, uma falsa escolha. Então, nenhuma dessas vale, assim. Então, é difícil, é complexo pra caramba, assim, porque, de novo, eu sei o que é ser um freela, eu fui freela fixo durante, sabe, assim, um tempo da minha vida. E era uma coisa que eu queria, era uma aposta que eu tava fazendo, eu achava que... Mas eu não tive uma conversa que eu deveria ter tido, sabe? Assim, hoje em dia eu olho e falo, cara, mas assim, podia ter sentado lá e falado, não, massa, vou ficar, mas ó, então, conta como férias. Se eu acabar emendando, sabe, assim, e é uma conversa que dá pra ter. Tipo, quando chegou a minha vez, quando eu tava num cargo ali na Abril, quando eu, sabe, eu olhava para se as pessoas, algumas pessoas tinham conversa comigo, eu falava, não, mas isso eu consigo fazer. Eu não tinha pensado antes. Então, de novo, tem um lado injusto, né, que você está cobrando da pessoa que está sendo contratada e tudo mais, mas como o Túlio falou, assim, também tem um lado que é on the go para todo mundo. Então, o ponto é, se você traz a conversa, você melhora para todo mundo. Sim. Acho que That's anarchism. Agora é o Martim que está ouvindo vocês. Tá bem? Que lindo, olá! Muito bom. Aliás, acho que isso também é um ponto interessante das coisas que a gente vai conversar mais. Acho que a pandemia está trazendo essa conversa, né? De como a nossa vida, junto, além e para além do trabalho, cada vez mais vem sendo valorizada, né? É claro que esse é um movimento que começa com pessoas que têm a condição, de alguma forma, porque têm ou bens, né? Enfim, herdam, ou têm um trabalho qualificado e conseguem organizar isso de uma forma que seja mais interessante. Isso é muito, historicamente, o que os profissionais liberais faziam, né? As pessoas não falam, né? Mas os profissionais liberais, historicamente, né? O advogado, o médico, né? Essas pessoas que tinham carreiras que tinham uma formação, uma qualificação, e o dentista trabalhava de uma forma solta, liberal, né? Autônoma, né? Essas pessoas também vinculavam muito as suas condições de vida, né? De ter acesso à família, de ter tempo para fazer outras coisas, de ter tempo para desenvolver outros hobbies, outras vontades, etc. e tal, e que cada vez mais isso vem ganhando espaço nas conversas que a gente tem no nosso dia a dia, né? A gente está falando muito sobre trabalho, mas a gente está falando muito sobre trabalho porque, de alguma forma, o trabalho também tem entrado até demais em esferas onde talvez ele não tinha que entrar, né? E por que isso está acontecendo? A gente põe um pé para trás e fala, opa, peraí, tem alguma coisa estranha aí. Ontem a gente estava dizendo, eu acho essa frase tão engraçada, quem trabalha com o que gosta nunca vai mais trabalhar, né? E hoje a gente está falando, opa, peraí, eu tô burnout, eu tô com depressão, eu tô sofrendo, eu não tô entregando o que eu gostaria de entregar, né? Ou seja, há um desequilíbrio, né? E é por isso que a gente precisa falar sobre isso, porque o equilíbrio ele precisa estar no trabalho, claro, e aí tudo que a gente está falando nessa conversa, né, em relação ao que funciona bem para quem é freela, mas também negociar e conversar com os empregadores, mas para fora do trabalho, né? O final de semana, as suas horas do dia onde você faz outras coisas, onde você vai construir outros desejos, outras vontades para uma vida que seja mais digna, né? Uma vida que faça mais sentido. Afinal, a gente está no século XXI, pelo amor de Deus, né? A gente não tem tanta tecnologia criada, a gente não avançou tanto nessa né? A gente tem um robozinho hoje que anda pelo chão limpando a casa. A gente não criou tudo isso para a gente estar sofrendo, trabalhando 18, 20, enfim, horas por dia, sofrendo, né? Enfim. E eu acho que muito dessa coisa do burnout, de trabalhar demais, né, de novo, o que você já trouxe, Túlio, que tudo antigamente era mais separado e hoje é tudo muito junto, né? Então a gente tá trabalhando, a gente nem percebe, porque a nossa vida pessoal e a nossa profissional se mesclaram tanto que a gente está trabalhando e nem se dá conta, né? Não tem aquele momento, vou sentar, vou trabalhar, levanto e terminei, né?
Então, por isso que cansa tanto, que a gente nem percebe que a gente está se gastando tanto. Mas a gente está chegando no final, eu queria fazer uma última pergunta para fechar aqui com um conselho da perspectiva de vocês. O que vocês diriam para uma pessoa que está, ou para que está começando, ou que já trabalha há um tempo como autônomo, independente? Enfim, algum conselho para essa pessoa? Eu vou repassar aqui um conselho da minha mãe, Norma Soalheiro, que sempre, assim, minha mãe tinha uma coisa que hoje em dia eu percebo o privilégio que foi ter uma mãe que falava isso para você. Minha mãe sempre falou, quando eu queria um trabalho, muito, ela falava, nossa, que sorte essa empresa tem que você quer trabalhar com eles. E isso é muito transformador, porque você começa a se sentir um pouco mais protagonista, entendeu, dessa relação, que é uma relação, né, muitas vezes difícil para o freela se sentir, ou para a pessoa que está começando se sentir protagonista. E ela sempre falou isso, nossa, que sorte eles têm, hein, que você quer trabalhar com eles. Quando eu ia na entrevista, então eu não chegava, tipo assim, nossa... Então, esse é o meu conselho. Assim, pense sempre que sorte que uma organização tem de você querer dedicar essa coisa que é tão valiosa, que é a sua capacidade de criar, sua força de trabalho para eles. E tente partir nas suas conversas desse lugar. Porque é uma sorte. Porque não existe empresa sem pessoas, não existe organismo, sabe? Então, é isso. Esse seria o meu conselho de Dona Norma. Bom, acho que eu já falei um antes, né, que é tomar cuidado com a lógica de uma andorinha faz verão e pau que bate Chico, bate Francisco, né? Mas acho que tudo isso tem a dizer sobre, apesar de a gente estar cada vez mais em lógicas que são individuais, onde a gente tem que correr atrás sozinho, onde a gente está, de alguma forma, em muitos contextos desassistidos, olhe para o lado, né? Olhe para o coletivo, porque a gente entrou nessa de uma maneira coletiva, não vai ser sozinho que a gente vai sair dessa e não vai ser sozinho que a gente vai avançar também, né? Então, pensar coletivamente, olhar para o lado, ver o que os amiguinhos estão fazendo, o que as amiguinhas estão fazendo, se profissionalizar, afinal isso também envolve um processo coletivo, né? Não se esqueçam que o fato de Denise estar organizando esse curso, né, eu e Bárbara estamos aqui, mostra que o conhecimento ele é sempre algo coletivo. Ele é sempre um processo coletivamente compartilhado, onde a gente aprende uns com os outros e assim coletivamente a gente vai se desenvolvendo. Então, o meu recado seria esse, né? Apelem para o coletivo, porque é só em coletivo, né? É só em sociedade que a gente vai conseguir ter melhores condições, ter uma vida que faz mais sentido e ter coisas mais dignas que todos nós merecemos. E divulgue esse curso para os seus amiguinhos e amiguinhas. Adorei que ele já faz o marketing. Já, não, tudo maravilhoso, né? Tipo assim, importante. Sociólogo, empreendedor e social media. Social influencer. Maravilhoso. Mas só concluindo. Essa coisa, o curso é isso, né? Muito legal mesmo, essa abertura. E falar, gente, quanto eu cobro, quanto eu ganho, como eu fiz, é muito importante, é muito importante. Obrigada. Mas só concluindo, assim, que uma das primeiras conversas que eu tive antes de começar o curso foi com a Bárbara. Falei, eu tô com essa ideia e tal, e uma das minhas grandes preocupações no começo era fazer algo que não ficasse só na minha bolha, sabe? Saísse um pouco e atingisse outras pessoas de outros contextos sociais, de outras áreas, enfim. Ela falou, você só vai conseguir fazer isso quando você trouxer essas pessoas pro seu lado. Foi tipo, nossa, é muito verdade. Eu nunca vou conseguir falar com essas pessoas sozinha, porque eu não me comunico com elas, né? Elas não leem a minha linguagem, enfim. Então, é isso, se a gente só consegue fazer algo realmente relevante, uma transformação real, quando a gente está em conjunto e a gente abaixa a cabeça e fala, tipo, não, beleza, o meu ego tem que deixar um pouquinho de lado, porque essa é uma transformação, ou, enfim, um movimento que a gente só vai conseguir fazer realmente em conjunto. Por isso que estão aqui, maravilhosos. Essa conversa foi assim, eu pagaria esse curso só para escutar essa conversa. Foi uma aula, foi maravilhosa. Eu também, para escutar o Túlio. Túlio, sério, vamos encontrar mais, vamos beber uma cerveja. Vamos. Tem que sair. Ai, 2021, vamos, né? Sim. 2022, talvez. Pois é. Realmente eu posso sair para 2022, do jeito que a coisa vai, gente. Ai, Jesus, o pessoal aí não tem um acordo, um pacto social. A saída do buraco, entendeu? Tá fogo, né? Mas, gente, obrigada demais. Eu amei nossa conversa. Eu que agradeço. Eu também. Valiosa. Desculpa o meu atraso do começo mesmo. Me perdoe, gente.
Vamos ver. Essa confusão. Mas obrigada. Imagina. Um beijo para vocês. Muito obrigado. Dê, um beijo. Obrigada demais. Um beijão. Obrigada. Beijo, Bá. Beijo, Dê.